Boa tarde. Hoje, magnético, né? Nós já estudamos num fio condutor, depois nós estudamos numa espira, numa bobina chata e faltou agora o solenoide, que é o que a gente vai ver hoje, né? O cálculo nele é um pouquinho mais complicado, mas as regras continuam sendo a mesma para a direção e sentido, ou seja, a regra da mão direita ainda, né? Só a partir da semana que vem, quando a gente começar a estudar as forças, é que entra a outra regra. Por enquanto é isso, tá? Então, a primeira, assim, seria entender, né, o que é um solenoide, para quem não sabe o que é um solenoide. Aí, como um exemplo bem simples, seria assim, pega um fio bem comprido, aí você pega uma caneta e começa a enrolar o fio na caneta, né? Quer dizer, quando você observar, vai ficar formado o que a gente chama de solenoide, tá? Aí você fala, mas parece com o da espira. Na realidade, aqui a gente está utilizando várias espiras, né, para formar o solenoide, o que é diferente de você pegar a bobina chata, né? Seria você pegar os fios todos como se estivesse achatado no mesmo plano, tá? Mas ele pode ser chamado também de bobina chata. Bem, então, o que ocorre aqui? Nós vamos ter que estudar, na realidade, a mesma coisa que a gente estudou nos outros, ou seja, qual vai ser a intensidade desse campo magnético B, certo? A intensidade. E qual vai ser a direção e o sentido. Quando a gente fala em direção e sentido, é que nós temos efetivamente o vetor. Aqui é só o valor do cálculo numérico. Então, pensando na direção e sentido, de novo, regra da mão direita. Então, imagina aquele fio que você enrolou na caneta, tá? Então, ele vai iniciar por um lado da caneta e vai terminar pelo outro, certo? Quer dizer, imagina que a corrente entra por um lado e sai pelo outro. O que você vai fazer? Você vai acompanhar com o dedão da mão direita, certo? O sentido da corrente. Legal? E aí, você vai observar o que ocorre com a ponta dos dedos para determinar qual é o efetivo sentido desse campo. Calcular depois é só fazer conta, é mais fácil, né? Então aqui os elementos que nos interessam, né, são o comprimento, né, L, que terá esse solenoide, o valor da corrente, de novo, aquele valor do μ, da permissividade do meio, né, e o número de espiras que eu vou fazer para construir o solenoide. Basicamente é isso, né? Então, vejamos. Aí eu vou fazer um exemplo numérico hoje, né, também, para depois vocês brincarem lá de fazer exercícios. Então, aqui o que eu havia dito. Como todo condutor percorrido por uma corrente elétrica gera ao redor um campo magnético, não é diferente do solenoide. Então, nós teremos um campo magnético. No interior do solenoide, consideramos o campo magnético como sendo uniforme, portanto, as linhas de indução são paralelas entre si, sempre será no mesmo sentido. Então, se ele está indo para a direita, vai estar sempre para a direita. Se ele está indo para a esquerda, sempre para a esquerda. Se está indo para cima, sempre para cima. Se está saindo do papel, sempre saindo do papel, e assim por diante. Aí, quanto mais comprido for o solenoide, mais uniforme será o campo magnético interno e mais fraco o campo magnético externo. Porque aí você vai criar um campo dentro do solenoide e um outro fora do solenoide, como vocês vão ver numa figura seguinte. Tudo bem? Bom, para o campo magnético uniforme no interior do solenoide, que é o que nos interessa, temos um vetor de indução qualquer
certo? Que vai ter intensidade, direção e sentido. A intensidade, Mi vezes N vezes I sobre L, certo? Então, o Mi é a permeabilidade magnética do meio, N é o número de espiras que eu criei, I é a intensidade da corrente elétrica e L é o comprimento desse solenoide. Para saber a intensidade, usamos isso. Intensidade. Para saber a direção e sentido, usamos a regra da mão direita, como já fazíamos anteriormente. Bem. Então aqui o desenho do solenoide. Então, se você observar aqui, ó, as linhas de campo magnético estão viajando aqui dentro do solenoide. Caso a flechinha está para o outro lado, né? Deixa eu dar a flechinha para o outro lado. Estão viajando aqui, todos no mesmo sentido. Agora, por fora, o que vai ocorrer? Por fora vai para o sentido contrário, obviamente. Quando eu vou fazer o estudo, eu vou fazer o estudo aqui dentro desse solenoide, tá? Então tá aí desenhado, bonitinho. Aí é claro que ao redor de cada elemento vai se criar um campozinho magnético, né? Certo? Sempre girando ao redor da corrente. Porque imagina que aqui você tem esse fio que está aqui, vou fazer um corte desse fio e trazer ele, desenhar ele aqui. Imagina que aqui você tem a corrente saindo. O que vai acontecer com o campo magnético? Aí você vai usar a regra da mão direita, quer dizer, você vai pegar o seu dedão e apontar para fora do papel. E vai girar sua mão ao redor disso. O que acontece com a sua mão? Na realidade ela está girando aqui, né? Nesse sentido. Então você teria o campo magnético ao redor de cada um dos fios. Agora, do solenoide inteiro, o sentido é o que é determinado a partir do que ocorre com os dedos, com os 4 dedos da sua mão, quando o dedão aponta no sentido da corrente. Vamos ver um exemplo numérico disso. E aí depois eu passo uns exercícios para vocês treinarem. E o interessante é que vocês façam no período que eu estou da aula, né? Que eu estou aqui à disposição. São sempre os mesmos 4 ou 5 que tiram dúvida, né? Então vocês têm que aproveitar mais esse período. Bom, então tá aqui, né? O solenoide e montado um circuitinho que vai gerar a corrente aqui. Então, primeira coisa, eu sei que aqui o sinal é menos, aqui eu sei que o sinal é mais. Então a corrente está vindo daqui para cá, certo? E daqui para cá, e aí ela vai sair por cima aqui, e. Correto? Aí vamos aos dados. O solenoide tem 30 centímetros de comprimento. Então o L é 0,3 metros, passando para metro. Contendo 800 espiras. N é igual a 800 espiras, certo? E resistência elétrica 7,5 ohms. Então a resistência disso aqui é 7,5 ohms. E conectado a um gerador de força eletromotriz 15 volts. Então aqui vale 15 volts, certo? E resistência interna 2,5 ohms. Então o Rzinho é 2,5 ohms. Determine em Tesla o vetor de indução magnética. Então o que nós queremos é o vetor de campo magnético no interior da solenoide, certo? Então o que ocorre aqui dentro com esse campo? Considere a permeabilidade como sendo 4π vezes 10 a menos 7 e o π como sendo 3, certo? Bom, então a primeira coisa é assim, nós não temos a corrente I, né? Vamos calcular essa corrente I aqui. Para isso, vamos utilizar o que a gente já estudou em eletricidade. I é igual à somatória de todos os Es
pela somatória dos R's mais a somatória dos R'zinhos. Bom, o E foi dado que é 15. O R, 7,5. E o Rzinho, 2,5. Portanto, daqui nós temos que I é igual a 15 sobre 10. I é igual a 1,5 ampere. Pronto, temos aí o valor do I. Para achar o campo magnético, a intensidade, nós fazemos μ vezes N vezes I sobre L. A única coisa que faltava era o I, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 800 espiras vezes 1,5 ampere dividido por 0,3 metros. Daí o campo vai dar, deixa eu fazer a conta. 4.800 vezes 10 a menos 6 Tesla. Como as respostas são em tudo decimal, vamos dividir isso aqui por 1 milhão. Vai dar 0,0048 Teslas. 0,048 Teslas, que é a resposta A. Legal? Então dá um pouquinho de trabalho em relação às contas, né? E a determinação do campo. Então vou passar uma atividade hoje que é bem geral, vai usar todo o que a gente aprendeu de campo magnético, tá bom? Abraço.